boa noite. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servo e serva, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá um grito de glória neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, amados irmãos. Que Deus me coloca no lugar certo. Alinha meu coração conforme a sua vontade, ó Deus. Deus meu, me faça eu me curvar diante do meu coração e ter um coração manso e prudente. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, vou deixar uma direção de Deus, que tudo que sai da nossa boca é de Deus, mas essa direção aqui, estas palavras que vai ser dita aqui agora, vem do fundo do meu coração. Imagina você passar a vida inteira sem matar, sem roubar, sem prostituir, sem fumar, sem beber, sem bater em ninguém, mas mesmo assim perder a sua alma para o diabo. Mesmo nascendo num berço evangélico, mesmo nascendo em família cristã, ainda perde a sua salvação. Por quê? Porque fala da vida dos outros, se preocupa com a vida do próximo, defama o seu próximo e acha que isso não é pecado? Irmão, quando nós defamamos o nosso próximo, nós podemos saber que este pecado é mortal, mas as pessoas não percebem o que eles falam, as pessoas não percebem a ação deles, tá? Mas quando nós olhamos com muita diretriz, nós percebemos a veracidade dos fatos diante dos acontecimentos da nossa vida. Agora, amados irmãos, está com a oportunidade de contar suas bênçãos, de dar seus testemunhos e de falar um pouco do amor de Deus, do que Deus tem feito na sua vida. Primeira oportunidade da noite vai ser cooperador da obra Eloí. Está com a oportunidade. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui em Marcos 16, capítulo 9. E Jesus, tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente Maria Madalena, de qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ele, anunciou aqueles que tinham estado com ele, e os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia, que tinha sido visto por ele, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Belas palavras, bendita pelo cooperador da obra, nosso irmão Eloí. Glória a Deus, aleluia. Agora, neste momento, também uma pessoa maravilhosa, o amor da minha vida, minha esposa maravilhosa, Nenenzinha, está com a oportunidade também. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ler João 8, 14, 6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Amém? Se me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai. Oh, glória a Deus. Tem mais alguém aqui que quer contar seus testemunhos? Quer ler um versículo bíblico? A oportunidade é essa. Oportunidade, não vou dizer que a oportunidade é única, porque aquilo que é de Deus não tem oportunidade única, tem oportunidade todos os dias. Nós temos uma oportunidade de contar as bênçãos, de contar as proezas, de contar as oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias. Só de nós deitarmos com o Senhor, acordar com o Senhor, já é uma proeza. Deitar com o Espírito Santo de Deus e acordar com o Espírito Santo de Deus é uma dádiva de Deus. Só de nós acordar, respirar, pular da cama, olhar para esse céu maravilhoso, olhar para o sol e saber que a lua vai nascer, poucos têm essa oportunidade, é uma dádiva de Deus. Amados irmãos, escuta que será um dos últimos, é o penúltimo, neste local aqui, porque o fim de ano está chegando, aí para nós fecharmos a vontade do Senhor com chave de ouro, porque às vezes nós passamos 1 hora e 20, meia hora, pregando a palavra de Deus, dando oportunidade, falando de Deus, mas nós esquecemos que o ar que nós respiramos 24 horas vem de Deus. A água que nós tomamos é a água cristalina que caiu do céu para saciar a nossa sede. O pão na nossa mesa, oh amados irmãos, o nosso celeiro lotado de mantimento, a nossa saúde, os nossos filhos, irmão, isso é uma dádiva de Deus. Isso não existe outro Deus, não existe outra felicidade que não seja a presença de Deus na nossa vida. Todos nós nascemos com um vago, um espaço aberto dentro de nós, que só Deus preenche ele. Agora, amados irmãos, abriremos nossas Bíblias em Mateus 24, a partir do versículo número 3 ao versículo número 10. Amados irmãos, se esse culto está tendo andamento, nós estamos tendo essas cadeiras maravilhosas para nós estarmos sentados aqui, essas bênçãos que veio de Deus, graças a muitos que estão aqui, que nos patrocinou essas cadeiras. Dona Maria, mãe do Ié, Eloí, Ié, o Wellington, Crodualdo, Toninho que mora ali, Berg, Tenente Urias, Capitão João Wesley, foram os homens que doaram as cadeiras. Eduardo da Sodimap, tem mais ainda, um fazendeiro, João Carlos, que fica lá perto da represa, doou 2 agora no Natal. Não são só essas, é cadeira não, tem mais lá em casa, tudo doação. É Deus. Essa caixa era uma outra menor, temos que agradecer a Deus. Doação de Eloí, deu a metade do valor dessa caixa, e também ajudou na compra desse dingo, e também o Eloí ajudou na compra dessa garrafa, comprou essa garrafa para nós. Isso tudo aí nós temos que agradecer a Deus. Tudo isso aí é dádiva de Deus, isso é a mão de Deus trabalhando, fora outros que eu esqueci,
que me doa. Ah, também, Serraleiro Aguinaldo, lá do JK3, também nos fortaleceu com cadeira. E outros mais que agora eu não me lembro. Isso é as mãos de Deus operando. Didi também, sua família, doou cadeira. Isso tudo foram doação. O lanterneiro lá de perto da borracharia. Ah, também, o Santos doou uma cadeira também. O funcionário dele Também. doou outra cadeira. Isso aí é para vocês verem, quando a gente pede em nome de Deus, realmente seja honesto, compra aquilo para Deus, não é pedir um dinheiro ou uma cadeira, Fora minha bicicleta. aí vai lá e não compra. Eu vou contar um testemunho aqui, Eu vou contar. que o Elton estava presente e o Eloy também. Clodoaldo saiu para buscar 2 cadeiras. A bicicleta dele, quando chegou ali, estourou, aro, rebentou tudo. Voltou lá na borracharia, empurrando. Chegou lá, pegou outra bicicleta nova dele. Voltou para pegar a cadeira. O pneu furou. De novo, na mesma hora. Ele voltou lá na borracharia. Falou, então agora eu vou a pé. Quero ver, vou trazê-la nas costas. Vou orando daqui lá. E foi lá e buscou, veio orando e trouxe. A cadeira está lá na borracharia. Tá. Levou para a borracharia. Hoje está no meio de nós. Muitas vezes, a força invisível do nosso inimigo. Mas a palavra de Deus disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a porta da minha igreja. Pode levantar contra a minha igreja que ninguém vai fechar aquilo que é meu. Eles tentam, o diabo tenta, mas não consegue porque Deus não deixa. Vamos lá. Mateus 24, versículo de número 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele, esses discípulos em particular, dizendo-lhe vós, quando serão essas coisas? Que sinais da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus respondeu, disse, acautelarei vós de mim, não se engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos e ouvires de guerra e rumores de guerra. Olhai vós assusteis, e que isto tudo acontecerá, ainda não é o fim, porque se levantará nações contra nações, reinos contra reinos, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios da dores. Então vou de te entregar para ser atormentado e matar vós, serei odiado todos as gente por causa do meu nome. Esse tempo muitos serão escandalizados e traídos aos outros, e os outros aborrecerão, e fugirão muitos falsos profetas, enganarão a muito, porque se multiplicarão a iniquidade, o amor de muito se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gente, então será o fim. Amados irmãos, dá para nós entendermos, dá para nós dar uma refletida, dar uma repensada, dá para nós dar uma buscada no tempo lá atrás. Esse último versículo, olha o que Deus está dizendo. Olha, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho todas as gente, e então será o fim. Por que esse evangelho será pregado aos 4 cantos do mundo, então será o fim? Hoje, se eu parar o culto aqui agora,
postar isso aqui em qualquer rede social, o mundo todo vai saber em 2 minutos, por causa dessa internet. Então o fim está chegando e já chegou, porque o evangelho está sendo pregado dos 4 cantos do mundo no mesmo tempo. Um pode ver nos Estados Unidos, outro pode ver na Alemanha, outro pode ver na Austrália, outro pode ver em Hungria, outro pode ver na Argentina. Por quê? Por cada internet. Chegou uns amigos meus dos Estados Unidos e disseram assim: Lencinho, eu vou dizer para o senhor, obreiro Antônio Carlos, eu vejo todos os dias no grupo, lá em Tampa, nos Estados Unidos, Orlando e Flórida, a pregação do senhor aqui. Olha aqui para o senhor ver. Chegou um amigo meu da Alemanha, falou: tem grupo de brasileiros na Alemanha que eu vejo pregação sua todo dia. É para ver como o evangelho está sendo pregado dos 4 cantos do mundo. Eu só sou uma areinha no meio desse povo evangélico. Imagina esses pastores de nome, igual tem aí. Imagina postagem deles, como é que vira aquela revoada. Eles têm milhões de seguidores. Mas, vamos lá, isso tudo que Deus disse no Monte das Oliveiras, há mais de 2000 anos atrás, na risca, na reta da morte, quando ele já tinha sido traído, e que pelo Judas, com um beijo, para o Judas receber aquelas moedinhas, já está acontecendo. Vamos lá. Primeiro, reino contra reino, nação contra nação. Reino e nação é a mesma coisa. Nós já estamos vendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a antiga Babilônia que caiu, do rei Nabucodonosor, que quer liderar o mundo. Os Estados Unidos quer tomar conta de tudo. Os Estados Unidos quer pôr a lei, a ordem dele aonde ele chega, né? Muito bem. Guerra da Ucrânia, 4 anos, certo? Primeira guerra, ela já tem 4 anos. Aí depois vem a guerra de Israel, reino contra reino. Guerra de Israel. Israel é um país santo, separado é por Deus. E outras guerras que nós ainda, falou meu querido, que nós ainda não consigo decifrar neste momento. Mas o amor se esfriaria. Por que o amor se esfriaria? Eu não tenho nada contra casamento de ninguém do mesmo sexo. Eu não sou contra união estável do mesmo sexo, porque senão daqui a pouco eles me processam por causa disso. Vocês prestem bem atenção, quando a palavra de Deus diz que o amor se esfriaria, daqui, entre homem e mulher, o que significa? A lei que foi feita, homem casando com homem, mulher casando com mulher, o amor ainda além de se esfriar, é a exterminação da raça humana, porque 2 homens não sai feto, 2 mulheres não sai feto. Resultado disso aí, vamos pegar 3 ilhas, numa ilha vamos pôr um casal, um homem e uma mulher, na outra ilha 2 mulheres, na outra ilha 2 homens. Vão voltar lá daqui 50 anos e vamos ver aonde está 2 homens, morreram, se acabou. Aonde está 2 mulheres, morreram e se acabou. Mas aonde colocou um casal, um homem e uma mulher, o que é que aconteceu? Tinha uma cidade lá, ou um bairro ali. Por quê? Porque o amor de Deus, que é a família, a coisa mais linda é a família dávila de Deus, criada por Deus. É por isso que a Bíblia diz: o amor se esfriaria entre homem e mulheres. No momento que casa um homem com um homem, dali não sai feto. Casa uma mulher com a mulher, dali não sai feto. Então a raça humana só vai diminuindo e se destruindo a si própria. Agora, eu disse, quando a água doce começaram a se secar,
A água doce, irmão, ela já está se secando. Um rio igual o Rio Amazonas é um rio que era navegável por navio. Entrava em canal, vinha na Amazônia. Hoje, lá para circular um barco, transportar um barco, tem época que aquelas barconas que nós vemos no YouTube passa a ser um barquinho pequeno. Barquinho pequeno vai levando a população, porque daquele lado de lá não tem ônibus nem trem, só por água. Rio Amazonas se secando, Rio Negro e Solimões se secando, e outros grandes rios também se secando, porque o pulmão do mundo é a água doce. O nosso corpo tem 70% de água doce. O nosso sangue é 70% de água. Eu não vejo que quando nós não tomamos água, ficamos desidratados e até morremos? Porque a água é a base de todas as coisas. Quando a água doce se acaba, o que acontece? Vai faltar alimentação. O Senhor disse aqui, ó, fome. E essa fome, irmão, quando a água doce seca, a fome vem. Mas a palavra de Deus diz que um saco de ouro não compraria um prato de comida. E um saco de dinheiro não compraria um copo d'água. Quando chegasse a hora da vinda do grandão, o rei da Galileia, o rei dos reis, o senhor dos senhores, irmão, aqui tem bastante cristão com a idade elevada, igual a minha. Tem várias pessoas aqui. Tem minha esposa maravilhosa, a Nenenzinha. Tem todos nós aqui. Quando há 30 anos atrás nós nunca vimos pai matar filho, filho matar pai, neto matar avô, avô matar neto, nós não víamos. Igual a palavra de Deus disse, filho contra pai, pai contra filho. Mas resultado disso tudo é a vinda do Senhor. Porque a palavra de Deus disse, filho contra pai, pai contra filho. Mas olha aonde Jesus está dando essa diretriz, onde Jesus está dando esse chamado à atenção desses acontecimentos. Quando nós voltamos lá em Êxodo 20, que olhamos para os 10 mandamentos, o Senhor disse, honrar teu pai e tua mãe. E aí Deus falou para Moisés. Aí da agora para frente tem um ponto de interrogação na Bíblia, que vocês podem olhar isso aí, analisar ela. Pode ser a edição paulina, pode ser a católica, pode ser a nossa protestante, que está a mesma coisa. Que eu, teu Deus, prolongarei seus dias de vida na terra. Deus está falando para nós que somos filhos. Então, amados irmãos, quando esse amor se esfriar, hoje nós já vemos pai matando filho, filho matando pai. Muitas vezes se torna até uma coisa muito intrigante quando um pai e um filho discutem. Mas uma mãe matar um filho recém-nascido, botar no lixo, analisa bem, a televisão mostra quase todo dia, botar no lixo, jogando fora, dentro do vaso, dando descarga, irmão. Olha o texto que eu li. Olha o texto que eu li. Mãe contra filho, filho contra mãe. Irmão, nós estamos caminhando para um acatraspa. Nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos no fim disso tudo aí. Só que as pessoas não percebem o aceleramento do mundo. O aceleramento. Agora, embora mesmo apareceu um maluco. O dilúvio na época de Noé, o Noé ficou 40 anos anunciando o dilúvio. Ninguém acreditava, ele construindo a arca. Ninguém acreditava.
Está igual agora a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém está acreditando. Ninguém acreditava. Construiu. Tem. Apareceu um maluco agora e diz que... Só que deu errado para ele. O Senhor me disse, eu ouvi uma voz e mandou eu construir uma arca. Ele construiu 4 arcas. Vai entrar todo mundo para dentro dessa arca. Por quê? Vai chover o resto das nossas vidas. Não vai chover só 40 dias, 40 noites, como foi o dilúvio, não. Ele falou que ia chover pro resto da nossa vida. Construiu as 4 arcas. Todo mundo entrou para dentro dela. Ele falou que ia chover no Natal. Até hoje não choveu na árvore. Eles pegaram ele, bateram nele, incendiaram todas as arcas. É o que o Senhor disse. Os falsos profetas. Estes são os falsos profetas. Como que Deus ia dizer para ele que ia chover o resto da vida? Se Noé, um homem de Deus, vai chover 40 dias, 40 noites. Vai brotar água do chão, dos cumes da montanha e vai cair do céu. Eles falaram, é mentira de Noé. É mentira de Noé porque o Noé é mentiroso. Nunca choveu. Mas quando nós paramos para raciocinar os acontecimentos bíblicos, quando nós se aprofundamos na palavra, oramos, pedimos uma direção a Deus, pedimos uma palavra a Deus, nós observamos. Nunca tinha chovido, nunca tinha caído uma água do céu. A chuva vinha de baixo para cima. Tinha tudo para comer, tinha água potável, tinha tudo. Mas só tinha água no lençol freático. Nunca tinha caído uma água do céu. Mas o Senhor disse a Noé, o mundo estava igual hoje. Morte, homicídio, prostituição, incesto, mentira, ódio. Pessoas dentro das igrejas, com a máscara na cara, mas a máscara de vez em quando está caindo. E dizendo que ele é de Deus, que é a placa da igreja dele, a denominação dele, só ele é de Deus, só ele conhece a palavra, só ele fez teologia, só ele tem o Espírito Santo de Deus. Tem esses falsos profetas. Tem esses falsos profetas. É por isso, desde aquela época, não acreditaram em Noé. Não acreditaram em Noé. Choveu 40 dias, 40 noites, inundou tudo. Acabou toda a raça humana. Só ficaram 7. Com Noé 8. Só sobraram esse. Choveu 40 dias, 40 noites. O dilúvio durou 150 dias. A arca circulava para lá, circulava para cá. Só que aquela arca andava no mesmo lugar. Mesmo lugar. A arca ficava no mesmo lugar. Que era igual um açude, era igual um rio. Tinha corrente, mas também não tinha. A arca ficava no mesmo lugar. A mesma forma, o povo do Senhor, quando foi tirado do Egito, eles ficaram no mesmo lugar, rodando 40 anos por causa do pecado daquele povo, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu li agora mesmo aqui, eu disse, tem muitos que no juízo final, nós somos descendente de Adão e Eva, mas nós somos geração de Noé, desse dilúvio. Olha quanta geração passou para chegar em Jesus. De Jesus para cá não vem ninguém. Não vem ninguém. Deus não mandou mais ninguém. Só Jesus. Nós somos descendentes de Adão e Eva, geração de Noé. Lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento. A palavra de Deus diz: toda língua se confessará, todo joelho se dobrará diante do tribunal de Cristo, do grandão da Galileia, do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Toda língua vai confessar os seus pecados. Por que eu disse isso? Tem muitos que nasceram num berço evangélico, nasceu numa família cristã, nunca roubou, nunca prostituiu,
nunca bebeu, nunca fumou droga, nunca fumou cigarro, nunca fez nada de errado, nunca bebeu cerveja, nunca matou ninguém, nunca bateu em ninguém. Aí diz: eu estou salvo na hora do julgamento final, estou salvo. Mas esqueceu de uma coisa: falou da vida dos outros, levantou falso contra os outros, foi mentiroso e ocultou seu pecado, igual Davi no Salmo 51 fez com a Batseba. Mandou matar Urias, pôr ele na beirada dos muros de Jerusalém para morrer, e manteve relação com a Batseba escondido do marido dela. Mas existe um Deus eterno que não fica escondido. Não bebeu, não fumou maconha, não fumou cigarro, nunca bebi, nunca matei, mas fala da vida dos outros. Tem um pecado simples que está aí no meio de todo mundo, a glutonaria, que come demais. A Bíblia está aí, ó. E aí, é o que eu estou dizendo da vinda de Cristo. A vinda do nosso Deus está vindo. Aí que eu quero ver, irmão, quem é, quem não é. Aqui na terra é muito fácil. Se olhar para mim todo, eu te mato. Se olhar para mim, eu te bato. Isso é muito fácil falar. Mas só que ele esqueceu. Tudo que falar aqui, nós vamos ser responsabilizados. Ah, mas eu tenho o livre-arbítrio da minha vida, posso fazer o que eu quiser dentro do meu quarto, fico de joelho, peço perdão, acabou. Mentiroso. Quem pensa assim, diz que assim ele é mentiroso. Nós temos o livre-arbítrio da nossa vida, sim, para fazer o bem. Se fizer o mal, o livre-arbítrio dele não tem valor. O que está lá escrito em Romanos? Hein? Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos? Tudo aquilo que nós semear, nós vamos? Que livre-arbítrio é esse? Se Deus é justiça, Ele tem que deixar a lacuna aberta. Que nós fizermos, nós vamos pagar. Esse negócio de pedir perdão, isso não vai resolver não, irmão. Vai resolver não. Deus vai perdoar. Mas e o tribunal de Cristo? Nós vamos ser julgados pela mesma moeda. A balança enganadora. Irmão. Aí foi o que eu disse. Nós somos geração de Noé. Só que de Noé parou em Malaquias. Quando nós olhamos o livro de Malaquias, pode pegar aí a Bíblia de vocês, que tem em Malaquias uma folha em branco. Olha só para vocês verem que tem uma folha em branco. E Malaquias tem uma folha em branco. Essa folha em branco, olha ela aqui, ó, a folha em branco aí. Essa folha em branco divide. Não tem divisão, mas aqui divide o Velho Testamento do Novo. Essa folha branca é um período interbíblico. Ficou 430 anos sem Deus mandar ninguém para a terra, ninguém. Deus não levantou profeta, não levantou apóstolo, não levantou juíza, igual ele levantou a juíza, não levantou juiz, não veio ninguém. Não quer dizer que o Senhor estava escondido, o Senhor estava trabalhando, estava observando a terra, porque até aqui nós era julgado pela lei. Fez, testemunha, levava para fora da cidade, era julgado pelo rei, pelo sinédrio, pelos governantes, e mandava espedrejar e matar fora da cidade. Aí o Senhor disse: opa, isso vai mudar, porque os homens estão fazendo justiça em meu nome, então isso vai mudar. Tem essa folha, período interbíblico. Deus não mandou ninguém nessa época. Aí Deus mandou o filho dele,
que é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a terra. O Senhor, como homem, ele é filho de Maria, como homem, sentiu frio, calor, sede, foi humilhado, foi traído pelo Judas, tomou chicotada, foi açoitado, como homem, mas como Deus, ele só tem um Pai Todo-Poderoso que está no céu, porque o Senhor, ele arrancou o vínculo com Maria. Primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, ele disse, a Maria disse: ô Nazareno, chegou a sua hora do seu primeiro milagre. Ele olhou, ela respondeu: faltou vinho na festa de casamento. O Senhor disse: pega 6 talhas, enche d'água e coloca, chama os mestres de sala, coloca no meio da sala. O Senhor só olhou e estendeu a mão, aquela água virou vinho. Mas não é esse vinho que está por aí, não. É o vinho da Santa Ceia. Ele olhou para Maria e falou: mulher, que tenho eu contigo? Eu vim para cumprir todas as leis, o mandamento e o juízo do meu Pai. Ele, como Deus, ele só tem pai. Ele, como homem, ele tem pai e mãe. Ninguém tira isso de Jesus. Ninguém. Isso é bíblico, está aqui. Senão amanhã depois vai falar: ó, eu vi o Breno Antônio Carlos pregando lá que Maria, mãe de Jesus, faz milagre. Não estou dizendo, ela não faz nada, ela é de carne e osso igual nós. Ela só foi servida pelo Espírito Santo de Deus. Homem nenhum tocou nela, e ela teve Jesus, o milagre de Deus, e só isso. Mas ela também está para ser julgada. Se realmente ela fosse mãe de Deus, como Deus, ela não ia ser julgada. É como nós vamos ser, a mesma coisa. E se ela fosse a Virgem Maria, ela não teria 5 filhos depois ainda, 6 com Jesus. Então, amados irmãos, e daí para cá, quem reinou foi Jesus. Daí para cá. Então, pelos acontecimentos das coisas, chegamos no final de tudo isso é que está acontecendo hoje. A palavra de Deus diz: mas aquele que se preservar, guardando o meu evangelho até o fim, será salvo. Mas, irmão, para guardar esse evangelho, nós temos que guardar a lei, guardar a justiça, os pergaminhos, porque Deus é justiça, a lei. A palavra de Deus deixa bem claro em Romanos: não há condenação para aquele que anda em Cristo Jesus, que não anda segundo a competência da carne. Que o maior problema nosso na vinda do nosso Senhor é isso aqui, ó, é a carne. Tudo ódio, carne. Raiva, carne. O cara não tem espírito. Se ele tivesse, não sentia ódio e raiva. Vontade de matar, carne. Vontade de beber, prostituir, carne. Ficou nervoso, brabo, carne. Mas é a nossa natureza. Não são as pessoas que são ruins, é a nossa natureza. O Senhor disse que para lutar contra isso aí, só se andarmos em espírito, 24 horas por dia. Nós não conseguimos, porque nós nascemos de um homem e de uma mulher. Nós nascemos do pecado. Desde Noé, antes de Noé, desde o jardim do Éden, nós já nascemos do pecado. Só existe um homem que nasceu fora do pecado, que não teve mãe e nem pai carnal. Só o pai espiritual é Adão. Só ele. E assim mesmo ainda ouviu a Eva, foi corrompido por ela e pecou. Mas ele nasceu livre do pecado. O pecado, irmão, traz uma catraça na vida da gente. Não adianta, nós somos pecadores. Nós temos que frear a nossa língua, temos que frear as nossas atitudes. Tem que saber o que nós falamos, porque nós somos dignos de pecado. Todo mundo é pecador.
Por que Israel pecava? O Senhor dava oportunidade. Um profeta pecava, Deus dava oportunidade. Um apóstolo pecava, Deus dava oportunidade. Porque Deus sabe que nós somos frágeis, somos fracos. Somos fracos. Porque é mais fácil a tentação do diabo corromper a presença de Deus daquele que não ora, que não busca, não se doa a Deus, não percebe a presença de Deus. Eu estava pregando ali, estava eu e o Clodoaldo. Nesse dia o Eloy não foi ali. Eu comecei a pregar. Eu falei: ó, Clodoaldo, como é que eu estou? A presença de Deus, dá uma olhada para você ver. Olha como é que Deus está trabalhando. A gente percebe a presença de Deus ali. A gente percebe que Deus está ali. Deus está ali, ó. Deus está ali. Deus está ali diante de você. Um dia eu fui pregar numa igreja lá na Altinópolis. Clodoaldo estava, Eloy estava, minha esposa aqui maravilhosa estava com nós. Lá na Casa da Bênção Jeová Jiré. Terminei a pregação, 45 minutos. Aí o pastor me chamou: obreiro, fui lá. Isso aqui pro senhor aí, ó. Esse envelope, eu falei: opa, de graça recebesse o dom e a presença do Espírito na minha vida. De graça eu recebi, de graça darás também. Você recebeu de graça, como é que eu vou cobrar para me pregar? Ah, mas é a gasolina do senhor. Ora pela minha borracharia, olha pela minha oficina, orando pelos meus fregueses, pelos meus fornecedores, orando pela minha vida, pelo meu casamento com a minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu sou bem grato que Deus vai dobrar a espiritualidade dele sobre mim. Que eu não posso usar a palavra de Deus como comércio para ganhar dinheiro. Eu tenho que usar a palavra de Deus como ela foi e é. O que o Senhor disse para os 12 apóstolos? Os 12 apóstolos: se eu ir agora, o Senhor disse: vai de 2 em 2, entra nas casas. As casas que te aceitar, você entra, ceia, abençoa, dorme e vai. A casa que não te aceitar, bate a poeira da sua astúia e sai. A bênção você levou, a bênção você traz. Está em Mateus. Então, amados irmãos, a vinda do nosso Senhor não está abreviado. A fome já tem nos 4 cantos da terra. Podemos ver água doce se secando, as mulheres parando de se engravidar. O aquecimento global. Por que eu cheguei no aquecimento global? O Senhor fez uma aliança com Noé, que o mundo jamais terminaria em água, em chuva, mas sim terminaria em fogo. Prepara para vocês verem. Queima a cidade inteira e para fora, província inteira, ilha inteira, aquilo onde só mora bacana, acaba com tudo. Porque essas enchentes, isso aí não precisa se preocupar, que o mundo não acaba em água mais não. Uma hora nós vamos deitar, vamos estrondar isso tudo aqui, quando vê, só tem cinza e fumaça. Aquele que guardou os mandamentos, andou na lei, no juízo, fez a coisa certa, não precisa temer não. Não precisa temer. Agora aquele que anda errado tem que ter um pouco de cautela. Por que eu digo anda errado? Aquele que ainda não desceu as águas. Nós temos que descer as águas e manter aquele selo que foi dito: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se manter ali, que se você não descer as águas, você não aceitou Cristo. O Senhor disse a Josué: o povo de Israel estava acampado no acampamento de Gigal, e o Senhor sentiu que ele estava desinteressado com as coisas de Deus. O Senhor disse: Josué, diz para esse povo se santificar,
que amanhã passarei no meio desse arraial. Mas o Senhor passou. Aqueles que não se santificou, ficou para trás. Ficou para trás. Porque se nós não se santificássemos, o que significa se santificar para nós? Não é querer ser santo melhor que o outro, é de joelho em oração, pedindo perdão todos os dias ao Senhor. Senhor, me perdoa, me dê um novo coração renovado, me coloque em outro caminho, me tira desse caminho. Senhor, estou fraquejando, o fardo está muito pesado. O Senhor disse: vinde a mim do jeito que você está, que eu te coloco do jeito que eu quero. Então nesse momento eu quero que o Senhor me coloque, Senhor, do jeito que o Senhor quer. Estou passando por isso, só você e Deus dentro do quarto. Estou passando por isso, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que eu tenho direito da graça do Senhor, mas a misericórdia vai vir de graça, junto com a graça, Senhor. Me muda de caminho, me tira desse caminho, me tira dessa caminhada, Senhor. Vira meu rosto para o outro lado, muda meu pensamento, muda meu coração, Senhor. Pelo amor de Deus, que eu já não aguento mais. Chora, rasga seu coração diante de Deus, porque senão, no juízo final, vai ficar sem o seu advogado, que é Deus. Ele é o seu advogado, mas ele não pode advogar para aquele que tirou da cadeia hoje. Você pode dar 1 milhão de advogados e te tira da cadeia hoje. Amanhã você praticou o mesmo delito, você pode dar 2 milhões, que ele não vai te defender, porque ele sabe que vai perder. É verdade, não é, Tony? Então, quando você pecou, todo mundo peca, mas nós temos que pecar por acidente. Agora, pecado premeditado, o cara sabe que aquilo é pecado, tem ciência que está fazendo, meu amigo, vai ficar difícil para ele. Porque pecar por acidente no trânsito, aconteceu uma coisa, tudo bem. Agora, pecar com consciência do pecado é a mesma coisa de pegar um carro e avançar um sinal, pegar um carro andando na contramão sabendo que vai bater. Que isso? Aí não. Então, amados irmãos, teve 3 fomes na terra. Teve uma fome na época de Abraão, profeta Abraão, e teve outra fome na época de Deus de Abraão, Isaac, na época de Isaac. Teve outra fome que todo mundo desceu para o Egito, e o Senhor disse: não, fica que eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, você vai colher 100 por 1 nessa terra. E agora a fome está novamente. A fome está instalada, a água doce secando, reino contra reino, nações contra nações, pai contra filho, filho contra neto. Os cães estão destampados. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, pode abrir aí em Apocalipse 22, versículo de número 15. Vamos ler junto todos nós. Apocalipse 22, versículo de número 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que praticam a mentira, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vós testificar dessas coisas na igreja. O Senhor está dizendo que está dentro da igreja. Pode pegar aí e ler. Aí. Agora presta bem atenção. Olha os pecados. Uma mentira faz a pessoa perder a salvação da sua alma. Uma mentira. Aqui, lê aí. Então, irmão, no juízo final, nós vamos estar lá. Existe o livro da vida, desde Gênesis. Todos os dias, você pecou, está lá. Você fez o bem, está no livro da vida. Você andou errado, está no livro da vida. Você andou certo, está no livro da vida. Por que as pessoas dizem assim? Não cai uma folha dessa árvore que Deus não sabe, não cai um fio de um cabelo nosso que Deus não sabe.
Deus conhece todos nós pelo nome e a palma da mão. No juízo final, cada um de nós vai se abrir do nosso livro. Antônio Carlos, você fez isso. Ah, não fiz, não fez. Só vai falar, fez. Está ali registrado. Não tem pecado, nem pecadinho que fica escondido não, irmão. É melhor você abrir o verbo e pedir perdão a Deus, melhor do que você tentar ocultar o seu pecado. Rei Davi foi um grande rei. Foi, tentou ocultar o pecado. O que aconteceu com ele? Da Batseba. O primeiro filho dele, Deus matou. O segundo, olha a situação que terminou o Salomão. Cego, abandonado, um homem que teve 950 mulheres. Tinha 450 casamentos. E o resto era concubinas. Ele tinha filho que dava para encher uma cidade da tamanho de Alpercata. Terminou sozinho, cego, sentado. Herança de erro do pai dele. O pai dele viu uma irmã ser estrupada pelo irmão. E viu Absalom matar o outro irmão. E presenciou o Absalom abusar de todas as mulheres dele na frente do palácio, para todo mundo ver que ele era melhor do que o pai dele. E o pai dele correu dele, porque ele veio com o exército do próprio pai para tomar o reinado do próprio pai, por erro que ele praticou. E esse erro resbalou dentro da vida dele. Chama herança hereditária de erro que pai e mãe praticam. Eu já falei isso aqui, que eu fazia com meu pai, Salvador fez comigo na borracharia. Fez comigo na borracharia. Fez comigo. Aí ele ouviu a pregação e falou assim: pai, aquilo tudo que eu fiz lá foi sem querer, que foi instinto, foi herança mesmo. Depois que ele viu aquilo lá, que ele leu, domingo ele teve na borracharia. Agora ele fala: benção, pai, eu só preciso de alguma coisa. Entrou lá dentro do depósito, caçando pneu para mim. Pode perguntar ao Pitoco, quando ele chegar aqui agora. O Iê, cadê o Iê? O Iê viu? O Iê falou: não, eu estou aqui com o seu pai. Desmonta aquele pneu lá na frente. Pode perguntar ao Iê e o Pitoco. Falou: não, pai, o que eu fiz com o senhor, eu quero que o senhor me perdoe, mas o culpado é o senhor mesmo. Eu vi o senhor pregando e vi na Bíblia. O que o senhor fez com o pai do senhor, fiz com o senhor. Eu não fiz por querer. Foi o meu instinto. Instinto de herança hereditária do que eu fiz lá atrás. Irmão, não adianta, irmão. Se tem um cachorro aqui que morde calado, vai sair um que morde calado igual aquele. Se tem um cavalo que pula de uma cerca para outra, vai nascer um dele que faz a mesma coisa. Se tiver boi que abre a porteira com focinho, rebenta a cerca e vai para outro pasto, pode vender, porque vai nascer outro igual. Hereditária. Eu vou dizer uma coisa só. Elias, o Senhor, quando percebeu que Elias já estava no tempo dele, mandou ele buscar Eliseu lá nas campinas do Jordão. Aí Eliseu vendeu tudo, acompanhou a Deus. Deus chegou e falou assim: Eliseu, acompanha o Elias. Eliseu foi, acompanhou Elias. Aí Elias bateu a capa, abriu o Rio Jordão, atravessou para o outro lado, para ser arrebatado. Porque senão não pega o pessoal aqui, ó. Ali, ó, a filmagem ali, ó. Se eu não andar, não pega. Olha lá, mexendo lá. Aí Eliseu, o que Eliseu fez? Eliseu chegou, perguntou ele assim: a carruagem de fogo veio, arrebatou Elias. Antes de arrebatar, Elias perguntou: Eliseu, o que você quer de mim? Eu quero a sua capa. E muito forte, porção dobrada do seu espírito. Olha como Deus trabalha.
naquele que obedece. O mesmo Espírito que repousava em Elias, passou a repousar em Eliseu. Eliseu fez 14 milagres, Elias tinha feito 7. Que o mesmo Espírito que estava em Elias, repousou em Eliseu, mas com porção dobrada de Espírito Santo de Deus. Assim somos nós. Eu vou dar oportunidade a Elia aqui para ela cantar uma música para terminar e contar seus testemunhos. Tá bom. Tá bom. Mas isso não tem nada a ver não. Deus não olha a veste, Deus olha o nosso coração. Revestimento que pertence a Deus é o nosso coração. Vamos lá. Então eu vou orar para todos nós aqui. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso herói, nosso sumo sacerdote, até aqui nos ajudou, Senhor. Por que eu estou dizendo até aqui? Porque até aqui neste momento, que daqui para lá, a porção do Espírito do Senhor sobre nós e as bênçãos vão ser dobradas. Mas quando eu falo em bênção, não é em bênção material, é bênção na saúde, é bênção na paz, é bênção na tranquilidade, é bênção para arrancar o nosso anseio, é bênção para nos proteger da força do inimigo, é bênção para nos dar uma noite reparadora de sono, é uma proteção diária. É o que eu peço, que o Senhor abençoe e nos proteja de seta maligna, dardos malignos, força negativa, olho grande, olho gordo, inveja, mentira, porfia, falsidade, contenda, ira. É isso que eu peço, Senhor. Como o Senhor deu para nós um bom Natal, Senhor, uma boa presença do Senhor no meio de nós, e agora nós estamos caminhando para o fim do ano, um novo recomeço com vida nova na presença do Senhor. É que o Senhor dê para nós porção dobrada do Espírito do Senhor, porção de fé dobrada. Eu não sei qual é o gigante que está nos tormentando, alguém que está aqui, mas uma coisa eu tenho certeza, que agora neste momento esse gigante vai cair em nome de Jesus. Esse gigante vai descer por terra. Eu dou a ordem em nome de Jesus, que cai por terra toda obra negativa, todo olho grande, toda força negativa vai descendo por terra, em nome de Jesus. Eu não posso, mas esse Deus queima, esse Deus derruba, esse Deus transforma, esse Deus joga por terra todo aquele que desafia a presença dele. Todo aquele que mexer com aquele que é de Deus vai cair por terra em nome de Jesus. O Senhor vai arrancando, o Senhor vai arrancando, vai destruindo, vai desfazendo laço de morte, Senhor, laço de vício, Senhor, trava do inferno, Senhor, trava das trevas, trava negativa, vai cair por terra, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ouço o barulho de corrente cadeada abrindo algema caindo, vai caindo por terra. Vai caindo em nome de Jesus. Joga por terra, joga no chão, pisa nele, Senhor, pisa nele, arranca tudo em nome de Jesus. Este ano que nós vamos começar 2026, vamos começar de pé direito, vamos começar olhando para frente, com a visão mais erguida, olhando para os montes, de onde vem o nosso socorro vem dos montes. O Senhor guarda de Israel 24 horas por dia. Oh, glória a Deus, aleluia, em posição de receber a bênção apostólica. Que a glória do Senhor e a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo e as 7 consolações e o Espírito Santo do Senhor está sempre convosco. Todos dizem amém, amém, glória a Deus.
Quer receber uma oração, meu irmão? Pode ficar. Se quiser receber uma oração, pode vir cá também. Bota a mão aí. Amado Deus, soberano, grandão da Galileia, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. O Senhor estende a mão em direção a esse filho. O Senhor sempre olhou com mais carinho para ele e vai sempre estar olhando. O Senhor sabe que nós necessitamos da presença do Senhor 24 horas por dia, porque o Senhor que nos guia, que nos leva, que nos carrega, que nos coloca em alto refúgio, que nos dá proteção, que arranca todo o mal em nome de Jesus, rápido. Senhor Jesus. Agora nós vamos. Obrigado pela presença de todos aí. Deus continue nos abençoando. Aí uma chave. Maria. A chave. É dele. Era a chave. Eu pensei que era da senhora, é dele. Nós temos o Toninho. Deus acompanhe. É, meu parceiro. Hoje não abre, não. Se você quiser ir com ela acompanhar essa, eu levo. Não, tô. Vamos conversar com ela o negócio?